você pode estar colocando o seu coração em risco achando que você está vivendo um amor. Então hoje eu vou te mostrar aqui os perigos de começar a namorar muito cedo. Esse vídeo aqui serve tanto para jovem cristão, quanto para os pais que estão preocupados com esse tipo de situação. Primeiro, por que muita gente quer namorar muito cedo? É pelo simples fato de se sentir valorizado. Geralmente isso acontece quando a pessoa não teve, dentro do seu lar, dentro da sua casa, a valorização que deveria. Por exemplo, teve pai ausente, teve mãe ausente. Geralmente, ele acaba procurando do lado de fora, procurando nas pessoas, esse complemento que faltou dentro de casa. Outra coisa que acontece muito é o jovem querer namorar por pressão. Pressão dos amigos, pressão da rede social, pressão do Instagram, pressão disso tudo. Não que eles estejam vivendo um negócio em que os amigos estão dizendo assim, tu precisa namorar. Às vezes acontece dessa forma também. Os amigos dizendo assim, tu não namora, tu não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas às vezes os amigos não precisam nem falar nada. O próprio jovem, o próprio adolescente ali, ele acaba se colocando nessa situação. Então ele começa a ver os amigos começando a namorar. Às vezes os amigos não falaram nada, mas só de ver os seus amigos começando a namorar, todo mundo namorando, ele começa a ter aquele sentimento de eu estou ficando para trás. É aí que surge muito jovem namorando só por carência. Muito jovem aceitando qualquer coisa, aceitando qualquer tipo de pessoa na vida. Muito jovem caindo em pecado. Mas eu já vou chegar nesses detalhes. Então, para que a gente consiga ajudar tanto o jovem quanto o pai, a mãe que está aí preocupado com o adolescente dentro de casa, a gente precisa saber qual é a raiz do problema. Na maioria das vezes, vão ser esses dois pontos que eu citei aqui. Ou a ausência de valorização, a ausência paterna, materna. Às vezes porque o pai trabalha muito, ou a mãe trabalha muito, nunca vê o filho, nunca tem um tempo com o filho, não elogia o filho, não busca fazê-lo entender a identidade dele. Então, essa falta de valorização faz com que ele busque em outras pessoas. E a questão da pressão do mundo, né? Dos seus amigos, das redes sociais, enfim. Todavia, se o adolescente, o jovem, ele é muito bem valorizado dentro de casa, no sentido de amado pelos pais, ele sabe o seu real valor, ele não teve um pai tão ausente, uma mãe ausente, ele teve essa proximidade com a sua família primária ali, o pai, a mãe e tudo mais, dificilmente ele vai ceder à pressão só por ceder à pressão, tá? Ele vai ter mais estrutura para conseguir vencer a pressão de namorar logo, se ele já tiver essa estrutura dentro de casa. Caso ele não tenha essa estrutura, ele vai ficar muito mais vulnerável. Mas vamos lá, que eu quero te apresentar aqui alguns problemas que existem na decisão de namorar cedo demais. Né? Se só essas questões aqui não te convencer, eu vou te mostrar que pode gerar muitos problemas na sua vida, ou na vida do seu filho, da sua filha. E eu quero te mostrar cada um deles aqui, tá? A primeira coisa, eu acho que é uma das mais comuns, é a imaturidade emocional. Então, facilmente, o jovem, ele vai ser ciumento demais. Ele vai ser chato demais. Ele vai ser alguém que é movido só pela vontade do momento. Então, ele pode amar muito intensamente e depois de alguns meses, enjoar da pessoa e simplesmente largar ela de mão. Ou ser a pessoa que é largada de mão. E aí, pela imaturidade emocional, pode cair em diversos problemas, como ansiedade, depressão, desânimo, porque ele não sabe lidar direito com a rejeição, com a frustração. Mas isso vai acabar amadurecendo ele de fato. Ele passar por essas situações? Pode ser que sim. Mas não é o momento dele estar sendo frustrado no amor. Ele tem muitas outras coisas para aprender antes disso ainda. Segunda coisa, interferência na vida espiritual.
Muita gente é ativo na vida com Deus, faz o seu devocional, ora, busca a Deus, está entregue a isso, aí começa a namorar, e quando começa a namorar cedo demais, a probabilidade dele trocar Deus pelo namorado ou pela namorada é muito grande. Porque ele é muito movido ainda pelo sentimento e não pela razão. Então facilmente ele pode começar a deixar Deus de lado, sem perceber, para começar a colocar o namorado ou a namorada no lugar de Deus. Isso é um perigo terrível. E esse tipo de situação leva a outra coisa, que é a facilidade de quedas em pecados sexuais. Por exemplo, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. É Romanos 13, verso 14. Presta atenção. Minha Bíblia está aqui. Romanos 13, 14. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. A Bíblia nos ensina que a gente tem que se preencher de Cristo e não buscar os desejos pecaminosos da carne. A gente não pode buscar isso daí. E quando alguém é muito novo, ele está muito naquele sentimento, ele não entendeu nem o que ele vai ser da vida, ele não entendeu nem o propósito dele ainda, ele não entendeu nem onde é que ele quer chegar, mas ele já está ali em um nível de relacionamento tão profundo ao ponto de ter pecados sexuais, de ter algum tipo de relação sexual antes do casamento, que vai gerar em si um problema muito grande. Mostrando, a Bíblia mostra que a gente tem que se revestir de Cristo, se preencher de Cristo, e não ficar buscando os desejos da carne. Então tem que ter esse cuidado, porque um dos problemas de namorar muito cedo é não ter essa capacidade apurada de autocontrole. Por quê? Porque o adolescente ele não é crente? Não é isso, é porque os hormônios dele ainda não estão no nível em que ele consegue controlar da melhor forma, fazendo com que ele seja levado a fazer coisas perversas. Outro ponto que eu tenho que deixar bem claro aqui é que namorar cedo demais vai gerar um problema relacionado a casamento. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque quem namora cedo demais, por exemplo, seus 14, 15 anos, em maior parte dos casos não tem condições de casar. E o namoro não é para ser um tempo de como é que eu posso dizer assim, um momento tá ali só curtindo a vibe do negócio. Não é para estar trocando saliva, não. O namoro é um momento de análise, de olhar se aquela pessoa tem as características de alguém que serve a Deus e que pode contribuir juntamente com você para o crescimento espiritual dos dois. E não um negócio de ficar trocando saliva. Não, isso não dá certo. E quando se namora cedo demais, geralmente não tem essa condição de casar e você vai ficar só passando o tempo. O namoro tem que ter um propósito. Ele não pode ser só um negócio, vamos namorar, vamos, e pronto. Não, tem que estar olhando para casamento. Namoro foi feito para acabar. Se tá bom, casa. Se tá ruim, termina. Mas tem que acabar esse namoro aí. Namoro não é pra ser pra sempre, não. Tem que casar. Ou casa ou termina. Alguma das duas coisas tem que fazer. Porque quando se namora cedo demais, você não vai ter essa estrutura para casar em um tempo adequado. Então o que é que vai acontecer? Você vai namorar por 5, 6, 7, 8 anos. Primeiro, atrasando algo que era para ser feito de forma mais rápida. Você passa 8 anos namorando com a pessoa, é praticamente um casamento. A probabilidade de você cair em pecado sexual é muito grande, porque você chega num nível de intimidade absurdo. Então, assim, tem um tempo proibido? Não tem um tempo proibido.
8 anos, se estiver namorando com 8 anos de namoro é pecado. Não tem. Mas você vai se colocando num risco muito grande. E deixando as tentações virem com cada vez mais força. Até o ponto que isso provavelmente vai gerar uma queda. E aí isso vai ser um problema terrível. Então, precisa-se ter consciência que o namoro é um processo ali para você conhecer as características da pessoa para assim casar logo depois. Então, um tempo ideal que eu poderia dizer aqui para você é 2 anos. No máximo 3 anos. Se passar disso, já começa a ficar muito perigoso. Chegar a 4, 5, 6 anos de namoro, você entra num nível de perigo muito grande. Muito grande. Então, tem que se ter cuidado com tudo isso. Eclesiastes 3:1 fala a respeito de existir um tempo determinado para cada coisa. Então não dê um passo maior do que a perna, tá? Se não tem condições de casar, pelo menos nos próximos 2 ou 3 anos, então não comece a namorar agora, tá? Espere até o momento certo, para que você não gere dor de cabeça em você, na pessoa e às vezes causar uma dor de cabeça até na vida espiritual. Cantares 8:4 também fala a respeito de você não despertar o amor antes do tempo. Então, para que você vai ficar despertando um desejo que você não pode consumir agora? Então, você vai passar vontade, vai passar raiva, que vai estar sendo tentado. E se isso vier a se transformar numa queda, você vai entrar num buraco terrível. Então, são coisas... namorar cedo demais. É o tipo de coisa que problematiza a sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida espiritual. Dito tudo isso aqui, eu vou te dizer aqui 4 coisas que podem ser feitas para lidar com o desejo de namorar. E esse aqui é o caso para quem namora cedo demais, ali 13, 14, 15 anos. Tem gente que namora com 13, 14, 15 anos. Então, pra gente que tá com esse desejo aí, ou pais que estão aí preocupados com o filho já dizendo que quer namorar, com 16 anos e tudo mais, você vai fazer o seguinte: existem 4 pontos. Primeiro, fortaleça a sua identidade em Cristo. Entenda quem você é para Deus primeiro. Entenda para o que Deus te chamou primeiro. Descubra qual é o seu propósito. Busque entender o que você tem que fazer nessa vida, nessa terra. Porque um namoro, um casamento, o namoro é a preparação ali para o noivado é a preparação para o casamento e o casamento é o casamento. Um casamento é a união de propósitos. Não é só a união de pessoas. Como o pastor Luciano Subirá diz, o casamento não deveria ser somente união de pessoas, mas também união de propósitos. Porque um vai auxiliar o outro no crescimento daquilo que foi chamado por Deus para fazer. Então, busque entender para o que você foi chamado, ok? Busque entender para o que você foi chamado. Depois de entender para o que você foi chamado, aí você vai conseguir compreender quem é que vai se encaixar dentro daquilo. Porque não adianta você ter um propósito e a pessoa ter um propósito completamente oposto e vocês vão viver vidas completamente opostas. Isso vai dar problema em algum dado momento. Então, primeira coisa, entenda a sua identidade em Cristo. Fortaleça ela. Segundo, busque ser discipulado. Segunda coisa, busque ser discipulado. Tenha alguém para lhe acompanhar, seja pai, seja mãe, seja pastor, seja líder de jovens, seja alguém mais experiente espiritualmente do que você. Busque ser discipulado. Busque ser discipulado. Tá? Seja discípulo, aprenda. Busque entender como funcionam as coisas. Ok? Terceira coisa, não podemos esquecer de orar e entregar o desejo a Deus. Deus quer que a gente case? Claro que quer. Deus quer que a gente construa família? É claro que Ele quer. Mas tudo tem que ser no tempo certo, no momento correto. Porque até aquilo que pode ser uma bênção, se for entregue no momento errado, vai causar problema. Então, ore, entregue a Deus o desejo que você está sentindo. Não é errado você ter desejo de amar alguém, de você ter alguém com você, de crescer com alguém, de forma nenhuma, isso não é errado. É errado é fazer da forma errada. Então, esse momento
de estar muito novo, não é o momento de ter esse tipo de experiência. Porque isso vai causar problema. Então, entregue isso a Deus, peça para Deus fortalecer seus sentimentos e fazer com que você aguente esse processo. O quarto e última coisa, fortaleça o seu crescimento espiritual. Foque nisso. Foque em se fortalecer espiritualmente. Como? Aproveite esse tempo. Vai estudar, vá ler Bíblia, vá ler livros sobre a fé, vá ler teologia, sobre como funciona a igreja, vá aprender a defender a sua fé, vai estudar, vá aprender. Vá fazer seu devocional, vá ter uma vida de oração, de jejum, de poder sair para fazer algum tipo de missão, pregar o evangelho, amar as pessoas, amar as pessoas que eu estou dizendo aqui no sentido de se entregar em serviço pelas pessoas. Então ajudar pessoas que estão passando por dificuldade, pessoas que estão passando fome. Busque isso. Busque ter essas experiências enquanto você está solteiro. No tempo certo as coisas vão acontecer. Mas tem que ser no tempo certo. E lembre-se, se você está sentindo vontade de namorar, mas não está sentindo paz nisso, talvez seja Deus dizendo para você que não é a hora. Então, espera, aguarda, se prepara, não se aperreia, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, não se aperreia, é o sentido de não fique estressado, não fique triste, não fique abatido mesmo por causa disso. Não fique aperreado. Mas foque no crescimento em Deus e tudo vai fluir da melhor forma no tempo certo, tá? Se você quiser aprender a desenvolver mais na sua questão pessoal e espiritual, você pode entrar para a Escola do Conteúdo Cristão, que está no primeiro link da descrição. Esse e mais vídeos você acompanha aqui no nosso canal. E é isso. Cristo vive, breve voltará e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.